Olá, galerinha, tudo tranquilo aí? Maravilha, então. Bom, essa é a nossa terceira e última aula sobre a Era Vargas, né? Agora nós vamos estudar aí o Estado Novo, que vai, que foi de 1937 até o ano de 1945. Bom, para falar desse período, a gente não pode deixar de citar aí o famoso plano Cohen, não é? O plano Cohen foi que deu início a esse novo período da Era Vargas. Bom, obviamente esse plano foi forjado, né? Nunca foi comprovado o contrário, né? Nunca existiu de fato esse plano comunista judeu para uma tomada de poder no Brasil. Mas, enfim, deu certo a ideia de Getúlio Vargas, não é? E nesse mesmo ano, 1937, o Brasil tem aí a sua terceira Constituição dentro da República, não é? Que teremos o nome aí de Constituição Polaca. Por que polaca, né? Porque é uma Constituição muito parecida com a Constituição que teve na época a Polônia, né? Altamente autoritária, fascista, não é? Sem congresso nenhum. Então foi uma Constituição que era mais a cara de Getúlio Vargas, não é? Acabou com os direitos individuais, caçou os partidos, né? Era proibido ter partidos políticos no Brasil. Enfim, era do jeito que Getúlio Vargas realmente gostava de governar, né? Com o poder todo centralizado aí em suas mãos. 1940, a Segunda Guerra Mundial está em andamento, ok? Temos ali a Alemanha, Itália, Japão, a Espanha, que implementaram aí ditaduras militares, né? E do outro lado, né, tínhamos os Estados Unidos, França e Inglaterra, pelo menos de início, defendendo a democracia, né, lutando aí contra esses países, ok? Bom, o Brasil até então não havia se definido. O governo Vargas, ele não se define de que lado que ele está até então, não é? A Getúlio Vargas tinha uma relação muito próxima com Hitler, né? Uma relação inclusive comercial, e essa relação ela é mantida durante um tempo, mas o governo Vargas ele meio que começa a conversar com os dois lados, não é? Tipo assim, aquele que ajudasse mais o Brasil, ele estava propenso a apoiar. Bom, durante um tempo, ele vai ficar do lado da Alemanha, mas sem intervenção na guerra de fato. Até que os Estados Unidos acaba injetando aqui em nosso país uma grande quantia de dinheiro, né? Um grande investimento. Na época, cerca de 200 milhões de dólares, né? É muito dinheiro. Então, o governo brasileiro, ele vai dar início aí a uma forte industrialização, que na verdade ele já havia começado anteriormente, né, nas fases anteriores aí. Mas agora ele vai pegar ainda mais pesado, né? É nessa época que vai surgir aí as companhias siderúrgicas, né? Volta Redonda, Vale do Rio Doce, hoje conhecido como Vale, né? O que é uma siderurgia? Uma siderurgia é uma indústria pesada, né, que manipula metais, né? Então a gente vai começar a investir pesado nessas indústrias aí. É nessa época também que surgirão muitas hidrelétricas, não é, pelo país. Até mesmo para ajudar a fornecer aí energia elétrica não só para as casas, mas também para as indústrias. No ano de 1943, o governo Vargas ele vai tomar uma atitude aí que vai torná-lo esse apelido que historicamente pegou, né, pai dos pobres, ele vai consolidar a CLT, né, que são os códigos de lei trabalhistas. Ele já havia começado nas fases anteriores, né, mas agora ele vai consolidar, ele vai dar uma estrutura constitucional, né, vai virar lei, vai começar a ser fiscalizada, né, vamos lembrar aí algumas delas, né, 8 horas de trabalho, né, férias remunerada, finais de semana remunerado, fim do trabalho infantil, licença maternidade, entre outros direitos aí que existem até os dias de hoje, ok? Bom, no ano de 1944, então, o Brasil acaba se decidindo pela guerra e ele entra, obviamente, né,
no lado de quem mais investiu aqui no Brasil, que foram os Estados Unidos. Então, em 1944, a FAB, né, ela envia aí, milhares de soldados à Itália, né, na região da Itália. Então, o Brasil ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele teve uma participação importante ali, né? Ele acabou ajudando a expulsar os alemães que haviam invadido ali, que haviam tomado a Itália. Bom, agora é que vem o problema. Vamos pensar um pouco. Getúlio Vargas, um ditador, lutando do lado dos países, né, que estavam guerreando contra uma ditadura. Mas pera lá, Getúlio Vargas, ditador, lutando contra uma ditadura, sim. Isso foi a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas entrou do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, enfim, entrou do lado dos aliados, dos países que lutavam contra a ditadura. Então, como pode, né? Eles venceram a guerra, tá, pessoal? Em 1943, abril de 43, tudo indica aí que Hitler se matou. A guerra vai até 1945, né? Foi até 1945, porque o Japão ele persistiu, ele segurou a onda aí até o final, né? Enquanto não explodiram lá as duas bombas, né? Nagasaki e Hiroshima, o Japão não desistiu. Então, não tem muita lógica um ditador lutando contra a ditadura. Então, o que vai acontecer a partir daí? Bom, Getúlio Vargas já tinha uma ideia de que assim que a guerra terminasse, as coisas iam mudar por aqui. Bom, a guerra acaba. Getúlio Vargas tenta dar uma amenizada, dar um ar de democracia, né? Ele fala, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou liberar, então, os partidos políticos. E ele, Getúlio Vargas, ele cria os dois maiores partidos políticos de até o momento, que é o PSD e o PTB, né? Aí teremos também a UDN, né, que é um partido de oposição. 3 partidos. Mas mesmo assim os militares não concordaram. Falou, Vargas, o negócio é o seguinte, cara, então não tá dando mais, né? Essa ditadura tá muito longa, muito tempo aí. Tá na hora de sair, né? Getúlio Vargas ainda tenta se manter no poder, nomeando o próprio irmão como chefe da polícia do Rio de Janeiro. Bom, daí foi o estopim. Os militares os militares chegam até ele, nem precisou falar muito, né? Getúlio já entendeu o recado. Tô saindo fora aí, tô indo aí, valeu aí galerinha, tchau, tchau. Bom, acabou então aí o governo de Vargas em 1945. Porém, pessoal, todavia, ele retorna ao poder, né? Mas isso aí já é uma outra história, tá? Em 1950, né? Como ele mesmo disse, né? Ele saiu, mas ele voltou nos braços do povo, né? Essa é a famosa frase aí dita por ele antes de deixar o poder federal do Brasil. Bom, pessoal, então essa foi a última aula aí do governo Vargas, né, da era Vargas. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, algum questionamento, por favor, deixe aí que eu vou estar respondendo aí na medida do possível, tá bom? Até logo aí e bons estudos!